Muito bem, né? Já estamos de volta aqui e já que falamos do dinheiro, né? Só falar com o Carneirinho que quando se troca o nome do time, todo mundo se pega pelo pé, né? Que o CAP não existe, é o CEP agora, né? Sociedade Esportiva Patrocinense. Mas nem o torcedor de patrocínio chama o CEP de CEP, né? Quando lá estivemos lá, todo mundo gritando CAP, 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 que se dane o CEP, né? Eles querem o time tradicional lá. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que o time representa a cidade, é o time que representa a cidade. Mas voltamos aqui agora, vamos falar com quem comanda esse time, com quem que vai classificar esse time para a primeira divisão, numa chave difícil, numa chave que se tornou, embolou-se no decorrer da competição, onde começou o Mamoré a disparar, o Uberlândia ficar para trás, e o quanto é importante e quanto é difícil o torcedor ver que numa rodada mudou todo mundo, né? Mudou todo mundo de lugar. A URT, que era terceiro, passou para quarto, o Araxá, que era quarto, passou para vice-líder, e foi mudando todo mundo. E o Luiz Eduardo está aqui para conversar conosco, né, falar a respeito desse time do Araxá Esporte Clube, que encerrou o primeiro turno, começa o segundo turno com o pé direito, vencendo um adversário direto dentro do Fausto Alvim. Eu gostaria de conversar com você a respeito, principalmente e especificamente, desse jogo contra a Patrocinense. O nosso time começou mais ou menos a mesma tônica da cidade de Patrocínio. Você colocou o time marcando a saída de bola, com as alterações o time ficou mais leve, o time ficou mais rápido, né? Obviamente as alterações forçadas que você teve, com as suspensões do Fred, com a suspensão do Evandro. Como é que você viu esse time, esse comportamento desse seu time, que treinou pouco com essa formação, mas você acredita que o time se deu bem pela qualidade dos seus jogadores ou pela obediência tática dos mesmos, principalmente nesse jogo contra a Patrocinense? Boa noite, seja bem-vindo, Luiz. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente o time teve uma postura diferente, mas uma postura, ao meu modo de ver, parecida com a de lá de Patrocínio. E nesse jogo a equipe teve uma performance melhor em termos técnicos, vamos dizer assim. Tomou, coisa que não vinha acontecendo nos outros jogos, tomou a iniciativa de ir ao encontro do adversário, não esperar o adversário, ir ao encontro, procurar o gol, atacar. Desde o início do jogo, o pensamento dos jogadores era esse. O jogo em Patrocínio foi muito bom, eu achei o jogo de Patrocínio, meu modo de ver, bem superior tecnicamente que esse aqui, nós jogamos bem melhor lá, mas também não deixamos de jogar bem nesse jogo. Assim, o meu modo de ver, nós tivemos mais consciências das jogadas, da maneira de jogar lá em Patrocínio, mesmo sendo ofensivo, de que em casa nós tivemos uma consciência de agredir o adversário, mas com menos qualidade que naquele jogo. Essa entrada do Daniel Moraes no ataque, Luiz, nos parece que foi muito bom até o próprio Thiago, que ele dividiu as responsabilidades com o Thiago. E o Thiago até agora era o artilheiro do time, era o único que fazia gol no time do Araxá, né? E desde o ano passado. Então, com a entrada do Daniel Moraes, ele dividiu essa responsabilidade. Contudo, eu achei que no início do jogo, o Thiago Pereira saiu muito da área. Ele estava jogando muito fora da área e o Daniel era obrigado a entrar muito na área. Inverteram-se as posições até a altura ali dos 10 minutos, o Thiago saindo para tentar armar as jogadas. Foi uma orientação sua ou foi um momento de jogo do próprio Thiago que poderia achar que a bola não estava chegando, ou você não viu dessa maneira? Não, foi uma iniciativa pura do Thiago. Era para os dois jogarem dentro da área, mas como o Daniel é um jogador mais fixo, e se ficássemos com os dois fixos, aí ele começou a ajudar mais, a rodar mais, a vir buscar mais o jogo, a marcar melhor, porque o Daniel não faz esse tipo de coisa. O Thiago fez, se sacrificou por causa disso, né, porque ele não teve aquela presença marcante dentro da área, mas ele fez isso em benefício do clube e deu certo, tanto é que ele atraiu uma marcação do zagueiro e o Thiago ficou na sobra com o lateral direito na hora do gol. Estou falando mais ou menos na hora do gol. Ele trouxe a marcação do zagueiro para o meio do campo, o zagueiro acompanhou e o Thiago ficou mano a mano que quem estava marcando, o Thiago não, o Daniel Moraes. Quem estava marcando o Daniel Moraes era o lateral direito na hora do gol. A bola, o cara tropeçou, o Daniel sobrou e encobriu o goleiro. Quer dizer, foi uma iniciativa própria dele, porque nós queríamos os dois enfiados. Mas como o jogo começou a partir para esse lado, ter que um sair, ele tomou essa iniciativa de sair mais.
E outro, eu fui um crítico ferrenho do Zé Maria e, na minha opinião, ele jogou o segundo tempo contra o Uberlândia. E depois o Zé Maria não apareceu no jogo mais, não teve uma boa participação. Contudo, a gente sempre comenta que nós cobramos de quem tem algo a oferecer. Então ele saiu um pouco mais, tanto é que perdeu um gol na bola alçada dentro da área, finalizou mais fora da área. Eu acredito que o Zé Maria readquiriu a sua autoconfiança e fez um partidaço. Para mim, taticamente, foi perfeito. Você vê dessa maneira e o que você acredita essa evolução do Zé Maria, principalmente nesse jogo contra a Patrocinense? Realmente o Zé Maria não vinha jogando bem, né? Talvez ainda não tinha entrado em ritmo, e talvez também ainda não tinha adaptado ao nosso campo. Nosso campo é complicado de jogar nele. Mas esse jogo eu também concordo com você que foi uma das melhores partidas que ele fez, ou a melhor partida que ele fez. Foi taticamente perfeito naquilo que a gente está pedindo. Inclusive, no segundo tempo, ele estava tão à vontade que a gente queria segurar um pouco mais o time para não sofrer. Depois que fez 2-0, não sofrer nenhuma dificuldade extra na partida. E ele estava indo, toda hora a gente gritava com ele, fica, segura, toca a bola. E ele indo com a vontade e bem solto para jogar. Aí chegou até certo ponto que eu disse, não vou falar mais, não deixa ele jogar, que ele sabe o que está fazendo. E fez certinho, ia, voltava, com a entrada do Marcelino. Então, principalmente, ele teve essa liberação maior, mas enquanto o Marcelino não estava no campo, ele fez o que a gente pediu certinho, com passes bons, com chutes a gols, com a postura defensiva muito boa, uma cobertura certinha, principalmente do Fabiano, que nós estávamos no início do segundo tempo, principalmente, sem essa estrutura de meio de campo. Nós perdemos o meio de campo ali no início do segundo tempo, e o Zé Maria... Desculpe, isso é interessante. Você atribui essa perda de meio de campo, e eu até atribuí quando a gente comentava pela enviada a transmissão do jogo, que foi a mudança tática que o Sandro fez, passando por um 3-5-2, que ele meteu 3 zagueiros, jogou o filhão nas costas do Fabiano e adiantou o seu time um pouco mais. E você acha que o nosso time... Aí eu posso até concordar com você, vai ser uma discussão legal, porque eu não tiraria o Vander. Eu não sou pago para tirar o Vander nem escalar o Vander, né? Então quem é pago para escalar ou tirar é você. Mas você acha que aí nesse ponto, onde que faltou a presença do Vander, auxiliar na marcação do meio campo, voltar um pouco mais, nós perdemos muitas jogadas de rebote defensivo, foi aí o ponto crucial para você fazer a alteração? Olha, eu não diria que foi, não. Tenho certeza que foi. Por quê? Porque nós começamos a ser dominados, perdemos o meio de campo, o Sandro fez uma mexida com 3 jogadores no intervalo, mudou toda a característica da sua equipe e eles começaram a tomar iniciativa. E nós estávamos com 2 homens de contenção só. Porque o Evandro estava abrindo lá na esquerda, sendo facilmente marcado por quase ninguém pela esquerda, porque principalmente depois que saiu o lateral, ele ficava só sozinho na esquerda. E o Hugo abrindo na direita. Ficamos praticamente com 4 atacantes. E eles vindo pelo meio. Toda hora. Entrou uma vez, entrou 2 vezes, e eu não poderia correr o risco de perder os 3 pontos que nós já tínhamos adquirido. E só para pontuar, do lado direito, o Hugo já fazia melhor essa cobertura. Tanto é que eles começaram a atacar apenas pelo lado direito, na esquerda, a defesa do Araxá Esporte. Exatamente, com mais eficiência. Eles estavam vindo mais por ali e pelo meio. Então eu esperei uma vez, chamei, falei e não consegui, com os mesmos jogadores, conter o ímpeto da Patrocinense, que era tudo ou nada. Eles vieram por tudo ou nada no segundo tempo. E isso passou a ser perigoso para os nossos 3 pontos, para a nossa vitória. Então aí eu percebi, chamei o Marcelino, falei, se prepara para entrar, porque vai sair um dos 2. E como eu vi eles mais preocupados com o Hugo, porque tinha um rapaz acompanhando, mais um volante deles acompanhando o Hugo toda hora, e o Hugo puxa bem essas bolas no contra-ataque, é mais rápido que o Vander, e o Vander não estava correspondendo àquilo que a gente tinha conversado com ele para fazer. Ele estava se isolando, esperando bola chegar nele, estava rodando bem ofensivamente, mas um jogo você não só se define em ir para cima ofensivamente. Você tem que saber a sua hora de vir, voltar, fazer a sua marcação.
Então eu tinha no Hugo mais esse ímpeto, não estava vendo no Wander. O Wander jogou bem, dentro do normal dele. Mas lá em Patrocínio ele jogou muito mais. Lá em Patrocínio ele correu o tempo todo. E esse jogo ele não estava sendo tão efetivo na ajuda de vir buscar um jogo, de sair para jogo que tem muita qualidade. Aí eu resolvi optar pelo Hugo pela força e pelo que o nosso campo exige. Nosso campo não exige muita técnica, ele exige que o jogador tenha força de vontade e querer. E o Hugo praticamente, para mim, é um dos melhores nesse quesito. A qualidade técnica entra pouco no nosso campo na hora de definir um passe, na hora de definir um chute a gol. Por isso eu optei pelo Hugo, exatamente para não perder a força de levar o time para frente. E o Hugo levava melhor do que o Wander. E onde foi a estrela que brilhou do treinador, né? Ele puxou, o Hugo soprou uma bola de fora da área, bateu bem e fez 2-0 para o Araxá Esporte Clube. Isso, como que você treina isso por pouco tempo que você teve para armar essa equipe? É na conversa, porque num treino tático é muito difícil por pouco tempo que você tem. Porque são jogadas você tem que treinar um pouco mais exaustivamente, né? É mais na conversa, você chega, chama o cara no canto, mostra como que funciona, para pôr na prática, como que funciona isso? Vai muito pela qualidade do grupo, né? Nós temos um grupo com boas qualidades, então você fica mais tranquilo. E posicionamento, a gente mostra nas preleções, conversa no particular. A gente tem feito isso durante toda a competição. Mostra no treino, movimentação, mostra no quadro, a movimentação, na conversa particular, onde que você quer que o jogador atue. Então tem sido dessa forma a tônica das nossas conversas com os jogadores, a maneira que nós vamos jogar. Porque nós temos bons jogadores, mas nós conseguimos até com uma rapidez maior, conseguir aliar esse jogador, ter uma afinidade entre eles. E isso está sendo um ponto positivo da nossa equipe. O time está bem afinado entre eles, com todo mundo com confiança um no outro. Haja visto a situação do Fred, né, naquele gol que é histórico, né? Um gol de goleiro, foi história no Araxá, quase no país todo. E a força que cada um deu para o Fred, não só no jogo de sábado, mas durante esse percurso todinho do jogo até chegar no jogo de sábado. Lá em Patrocínio, todo mundo dando apoio, e para esse jogo até sábado, porque era a primeira vez que ia enfrentar a nossa torcida novamente, poderia ter, né, uma dificuldade maior, mas a postura do Fred e a postura dos nossos jogadores em dar esse apoio para ele, e ele falou, após o jogo contra o RT, ele falou assim, eu ainda vou ajudar muito, eu lembro disso direitinho, ainda vou ajudar muito o Araxá a conquistar o seu objetivo. Vocês me desculpem de hoje, foi uma falha minha. Aí outros jogadores também, nós também falhamos no momento do lance. Houve aquela confraternização após o jogo, confraternização assim, de carinho, de respeito pelo jogador. E após ele pegar o pênalti, você viu lá, foi todos em cima dele, parecia um gol que nós fizemos.